Então, oficialmente começando os trabalhos aqui do Corpos em Perspectiva 2021, primeiro ciclo de conversas com as artistas que foram selecionadas, né? E aí, a primeira rodada seria uma apresentação de cada uma conta um pouco de si, fala sobre a sua obra, e a gente pode ir passando a bola, assim, nesse sentido de falar um pouco sobre si e sobre o processo criativo da obra em questão. E aí depois a gente vai abrindo, tem mais outras questões sobre a adequação ao tema também, né? Pensar no como que foi isso, se isso já era uma intenção ou não. Direitos autorais, também pensar em algumas questões sobre direitos autorais e circulação do trabalho. E a última, mas assim, aceitando sugestões ainda, é as questões de financiamento, de como que cada uma vive nesse sentido da produção da videodança, como que cada uma mapeia ou, enfim, já teve benefício ou não. Aí a gente vai alinhando a conversa. Então, primeiro eu quero agradecer vocês, mulheres lindas, por estarem aqui. A gente está hoje falando, então, sobre as obras das temáticas feministas, né? E então é isso, meninas. Sintam-se em casa e apresentem-se. Vamos conversar. A ideia é a gente se conhecer. Eu não sei se vocês já se conhecem, né? Dessas redes da videodança também, que uma vez encontra aqui, uma vez encontra ali. Enfim, vamos conversando. E muito obrigada, né, por estarem aqui. Vamos ver no que isso vai dar. Quem começa? Obrigada, Sara. Eu vou começar aqui. A gente vai aquecendo. Bom, conheço Dani, né, da FAP, da Unespar, onde eu me formei. Isso foi em 2012. Luana, estou conhecendo agora, então prazer. Sara, conheci também nos meios videodancísticos, até, né, que eu comentei quando a gente fez a live, era da videodança em casa, né, a mostra. E aí, na live, eu comentei que enquanto eu estava fazendo blog, que eu alimentava um blog enquanto eu fiz esse trabalho de Zatino, em 2012. Aí, uma das referências era o Videodança Pesquisa, Videodança Mais, porque na época eu buscava plataformas, mas ainda não conhecia muitos festivais, não conhecia muito onde eu buscar. Tinha YouTube, né? Mas assim, era muito. Então, e aí até essa relação de tentar buscar já no que eu ia fazendo, de ter uma página no Facebook, eu também fiz, para divulgar trabalhos que eu via que estava rolando, circulando, e divulgar para outras pessoas, artistas interessados, enfim. E então esse movimento de videodança, né, começou na faculdade. Eu também me formei em teatro, tenho experiência com dança e teatro bem nessa área de artes do corpo, mas o audiovisual sempre foi um flerte e que depois assim foi tomando a ponto de ser nesses últimos anos a minha principal pesquisa, assim, meu principal interesse. Principalmente quando, antes da pandemia, a gente já começou no movimento acho que foi pessoal meu, né, de sair de coletivos, de viver uma grande assim, experiência com teatro de 4 anos, incrível, muita gente, e de repente está num momento e num contexto, que daí eu já estava em São Paulo, eu morei 7 anos em São Paulo, que eu estava sozinha, estava dando aula, né, atuando como artista professora, muitos amigos parceiros artistas, mas assim, muito sozinha no sentido de processo criativo, e o que foi uma passagem assim de uns 2 anos, e aí a gente entrou na pandemia. Então, o processo também de videodança nesses anos, desde 2012, ele veio se transformando. Então, tanto tive projetos com videoinstalação, dependendo do curso, fiz cursos livres, conhecia pessoas, então eu sempre tinha alguma pesquisa, ou videoinstalação, ou videodança conjunto, mas assim, nesses últimos anos, e mais sozinha, eu vi a possibilidade da câmera, esse diálogo e esse chamado mesmo para... Então, vou nessa pesquisa de corpo-câmera,
que assim, só está começando. É isso, assim, tá? Acho que olhar também foi muito legal enviar o Desatino, porque assim, quando eu vi temáticas feministas, eu pensei, será? E sendo que na época, né, eu coloco muito feminino, que a minha pesquisa vai no feminino das mulheres de Chico Buarque, né, nas canções, mais tratando do eu lírico, então me inspirei até numa tese que é da Adélia Bezerra de Menezes, que já tem também todo um lugar literário de olhar para essas mulheres, e com a literatura dela, essa percepção bem poética mesmo, mas também com referências né, de dança, de videodança, Cristiane Wozniak, fortíssimo. Então, eu fui nessas narrativas enviesadas, eu lembro que a gente falava muito enviesada na época, eu fui buscando essa aproximação de algo que, na verdade, já estava muito em mim, assim, desde criança, ouvindo as músicas tipo Ark, cantando, sei lá, com 5, 7 anos, canções extremamente complexas de mulher, nesse eu lírico, né? Só que como jogar com a imagem, as imagens em movimento, na cidade, na casa, porque era o contraponto da mulher, a pesquisa, basicamente, né, que eu peguei mais a mulher prometeica e a mulher órfica. A mulher prometeica é a mulher do trabalho, né, da contenção, da organização, da casa, do contorno. E a mulher órfica é a mulher do carnaval, é a mulher do delírio, da loucura, do devaneio, justamente do desatino. Então, era um pouco essa composição do espaço, casa, e como sair, parede, afora. Eu acho assim que, de alguma forma, é como se eu carregasse um pouco sensações, conversas, diálogos, percepções da minha avó, da minha mãe, né, de amigas, mas que em quase 10 anos agora já faz muita diferença, assim, do que estava sendo para mim. Nossa, eu vou não transgredir, mas assim, vou esse trabalho, sabe, mexe comigo, eu vou vai movimentar assim em outro no lugar artístico, mais de pensamento, né? Aquilo fazia sentido para mim, tá? De alguma forma debatendo, dialogando, mas então assim tem essa poética, mas por outro lado também pensando em feminista, hoje eu já tenho um olhar assim que é meio datado do meu próprio trabalho, assim, porque tem outras reflexões, outras camadas, né? Que a gente está, né, formulando enquanto mulheres, rede, que, assim, trataria de outra maneira, outras escolhas, mas eu acho que, assim, caberia, justamente por a gente estar aqui, discutir, saber, eu fico muito feliz, né, por já ser um trabalho mais antigo, mas de ter circulado agora e em contraste com outros trabalhos mais atuais. Então, para mim, foi bem bom isso, assim, de ver E esse teu trabalho esse é o movimento. trabalho mais antigo de toda a mostra. É o trabalho que é? Mais antigo de toda a mostra. Porque o resto era tudo. Antiga! Mas assim, é engraçado falar assim, nossa, quase 10 anos, né? É? Tipo, Desculpa, eu te né? Mas interrompi. O que você estava falando? não, é isso mesmo. Eu já ia jogar aí a linha. Tem uma linha que não, tem muitas linhas. Lance, que tem Dani, mas tem do outro vídeo que eu não lembro agora do nome das artistas. A Luana que tá aqui, mas assim, foi muito forte. Foi a primeira mostra, né? E aí eu assisti assim, foi muito forte para mim, muito inspirador. No dia mesmo que vocês publicaram, aí eu tava revendo uns trechinhos, né? Porque assim, caraca, já faz um tempo. Vamos só para. Mas é isso. Passando aí, gente. Ai, posso pegar a bola? Maria, é muito legal isso, porque tem uma história muito louca, assim. Gente, primeiro deixa eu me apresentar para a Luana, principalmente a Sara já conhece, a Maria também. Desculpa, às vezes tem um barulho, ruído aqui, minha rua é bem movimentada, e o horário de rush está passando bastante ônibus aqui, tá meio barulhentinho. É muito legal essa referência do Desatino e ter encontrado o Desatino, né, nessa mostra, porque eu também estudei lá na FAP, né, Faculdade de Artes do Paraná,
atualmente Unespar, mas naquela época não era, né? Unespar ainda. Era um projeto, né? E a Maria saiu em 2012 e eu entrei na faculdade em 2011. E naquela época eu fazia dança moderna, ainda faço, né? Na Testra Companhia de Dança. Mas eu já assistia de vez em quando algumas mostras de videodança. Às vezes eu ia assistir na Galeria Pipe, da Carmen Jorge, na época. E não sabia muito bem o que se tratava, mas aquilo me interessava meio... De forma meio distante, mas eu achava meio curioso, assim. E na época, quando eu fui pela primeira vez ver videodança, eu tinha 15 anos, na verdade. Eu fui de uniforme da escola ainda. E eu lembro que eu fui e fiquei vendo o pessoal conversando, falando, e eu não entendi nada do que o pessoal estava conversando, assim, e eu fiquei... O que é isso que eles estão tanto conversando com tanta profundidade? Porque eu gostei muito dos materiais que eu tinha visto, mas na hora que o pessoal estava conversando sobre conceito, corpo-câmera, edição, dança do impossível, e eu tava assim... E aí eu comecei a, por conta própria mesmo, tentar entender o que era. Na época eu tinha uma camerinha pequenininha e às vezes eu me filmava. Infelizmente eu perdi esses arquivos, eu adoraria poder encontrar para saber o que eu fazia com 15 anos, né, de me filmar, assim, queria muito lembrar. E aí cheguei na faculdade, lá no segundo ano da faculdade, a Maria estava fazendo desatino, e a gente estava estudando também lá numa disciplina com também a professora Cristiane Wozniak, as narrativas enviesadas, que você acabou de fazer eu lembrar disso, porque eu não lembrava. E eu lembro de ter acompanhado meio de longe, assim, né, a Maria fazendo TCC, ela tinha o blog, às vezes eu acessava, eu achava curiosa a forma como a Maria filmava e escrevia, porque eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de literatura, e, enfim, são coisas que sempre me influenciaram bastante, né. E aí agora encontrei a Maria aqui, anos depois, né, depois de já formada e tudo, com a videodança que foi, acho que uma que me inspirou mesmo, na época que eu tranquei a faculdade, voltei, foi uma videodança, um trabalho que me inspirou mesmo. Falei, dá para fazer alguma coisa legal com esse assunto, né? Na época tinha muito preconceito, o pessoal tinha muito preconceito, né? O pessoal de dança, assim, tinha um preconceito muito grande com a ideia de tela, de... não quer dançar, então vai para a tela, daí vai, enche de efeito lá e acha que tá bom. Eu ouvi coisas assim, né, de pessoas assim. E eu ficava, gente, mas que preconceito, né? Uma linguagem tão sensível, tão forte, né? E aí, tudo bem, fiz TCC, trabalhei outro videodança. E aí, depois do TCC, que eu já tinha também trabalhado uma videodança que também tem uma temática feminista, que é uma coisa assim... Eu escrevo uma poesia, alguma coisa, quando eu vejo, tem alguma coisa de mulher, algum desabafo, alguma militância na escrita ali. E aí eu comecei a refletir sobre isso, e aí eu estava num período, assim, pós-assédio que eu tinha sofrido, uma coisa bem complicada, lendo, me aproximando muito de mulheres, de redes de mulheres, de poesia, de poetas, que tem aqui em Curitiba, tem um grupo de poesia, de poetas, chama Marianas, que é em homenagem a Mariana Coelho. Ela escreveu um livro, inclusive, deixa eu mostrar. Ela escreveu esse livro, Mariana Coelho, chama A Evolução do Feminismo, e ela é daqui de Curitiba, e ela escreveu esse livro em 1932. É, tipo, muito antigo. E aí, essa referência do Grupo Marianas também, né, da poesia, de conversar com essas mulheres, enfim, me motivou a voltar a produzir, né? E acabou que eu fui pensando que eu ia trabalhar poesia, voltei para videodança e virou a videodança ânsia, né? Que é essa aqui. E aí, assim, eu parti de muita angústia, de criação religiosa, né? De conceitos, assim, sobre o que é ser mulher, né?
sobre o sagrado feminino, menstruação, né, uma menstruação impura, né, e como eu lembro que um dia eu estava refletindo isso, o como nós sangramos, o nosso sangue de violência, né, o sangue de quando a gente é agredida, de quando a gente é morta, paralelamente pensando no nosso sangue sagrado, né, o sangue da vida, o sangue da... Enfim, e aí eu fui começando a pesquisar referências, né, aí eu fui parar na ideia de Lilith, né, a primeira mulher, na ideia da Bíblia, né, que não está na Bíblia, ela foi tirada, daí a ideia da Eva, daí a ideia da maçã, que também tem um conceito não religioso atrelado à maçã, mas a ideia de que a maçã cortada de um jeito, ela parece uma vagina, né? E a ideia de uma maçã cortada pelo outro lado, ela tem 5 pontos, né? E aí a ideia do pentagrama, e aí assim, eu fui estudando, né? E vendo e aí essa ideia de por que a maçã é o tal do fruto proibido, né? Não foi uma uva, não foi uma banana, sei lá. A ideia da maçã, né, dos povos primitivos, de as mulheres associarem a maçã à fertilidade, à vida, ao sagrado, ao nosso sangue derramado, impuro. Aí eu fui... Então, a ânsia virou uma coisa, assim, foi um acontecimento mesmo. Eu queria experimentar, então eu chamei um grupo de pessoas para trabalhar comigo, né? Um amigo meu chamado Juan, infelizmente hoje ele não pôde estar aqui, ele até queria estar, mas ele, enfim, questões pessoais dele, hoje ele não pôde estar aqui, mas ele é um cara que conversa muito comigo sobre essas questões, né? Então a gente foi no cemitério gravar, aí tem uma série de cuidados, né? Não mostrar a imagem, sei lá, o nome de alguém ali no túmulo, né? Enfim, tem um monte de cuidado e respeito que a gente tem que ter, né? Chega uma menina lá, vestida de preto, põe um monte de maçã no chão e começa a dançar, né? Tipo, foi esquisito, né? É esquisito, o que é essa louca, né? O que ela tá fazendo aqui? Tá fazendo bruxaria, né? O que é isso aí? Mas, enfim, a videodançância nasceu disso, e aí eu fui paralelamente tentando trazer pensamentos que eu já tenho associado aos estudos de corpo e câmera, né? A coisa do movimento. Então, foi um processo longo, a gente gravou em 2019, e aí a gente gravou tudo que a gente queria de material, e com a ideia de, se tem material que a gente vai jogar fora, tudo bem, mas vamos gravar tudo, depois a gente vai jogar no editor, daí a gente vai olhar, daí a gente vai editar. Então, a gente editou e desmontou, montou, desmontou, e foi assim também com a trilha, né? Foi um amigo meu chamado Guilherme Neves, um artista daqui de Curitiba também, que me ajudou a compor a trilha. Então, a gente foi trabalhando, ele gosta de trabalhar com... A gente gravou minha voz, vamos inverter a tua voz, colocar o contrário, você lendo a Bíblia. Será que um dia alguém vai pensar em inverter o som e conseguir ouvir o Gênesis, né? Tipo, a gente pirou mesmo ali. E aí é legal esse processo sem hora para acabar, assim. Que daí a gente foi respeitando sempre o tempo de cada um, aos pouquinhos a gente ia, pegava mais um pouquinho, e aí ele acabou sendo finalizado na pandemia. A gente terminou a edição dele na pandemia, quando a gente pensou na ideia do preto, branco e vermelho, que ele ficava mais forte, preto, branco e vermelho. A ideia primeira era filmar colorido mesmo, só que daí tinha o céu azul, algumas coisas que a gente percebeu que o preto, branco e vermelho acabava. Então, a gente acabou precisando transformar em preto e branco e depois colorir a parte vermelha, porque a pele, enfim, também ficava vermelho, né? E aí a gente estava tentando não deixar tudo vermelho, a não ser a parte da boca, depois da maçã, dá aquela sujada no vídeo, aquela borrada. E aí foi um processo muito longo, mas muito precioso, assim. Todos com pessoas e mulheres também que conheci na FAP. A Bruna Pova não pôde estar aqui, convidei ela, mas ela também trabalha com vídeo, mas o principal dela é moda.
Então, ela faz tricô de dedo e ela fez um sistema digestivo enrolado, né, para eu me vestir, enfim, uma ideia de sabe a hérnia de disco, quando de hiato no estômago, quando a pessoa tem problema, regurgita bastante e, enfim, vai formando a hérnia de hiato, né? A gente foi pirando nisso, porque a minha mãe estava com isso, eu tinha operado isso, e aí eu fui pirando na ideia das ancestrais. Então, é muita coisa para um vídeo só, assim, mas aí a gente foi fazendo, enfim. E aí ele virou essa coisa, esse vídeo, tem gente que chama de performance, vídeo performance, né? A gente, enfim, esse acontecimento, assim, eu adorei fazer esse vídeo. Estou bem feliz que ele está em alguns festivais. E o que me chamou a atenção para inscrever na temáticas feministas foi que eu tinha me inscrito num outro festival e elas depois organizaram os materiais e fizeram também uma mostra também com temáticas feministas, né? E aí colocaram esse vídeo lá. Até então eu não tinha pensado nesse ponto de vista, assim, já vou falar, mas eu percebi que as mulheres são as pessoas que estão me trazendo devolutiva, assim, desse trabalho, sabe? Então, não sei, eu acho que ele fala para alguém que sente um pouco na pele a coisa, assim, sabe? Não sei. Mas é algo a se pensar, assim. Falei demais. Várias camadas, né? Muita camada. Muitas camadas, muitas derivativas, né? E profundas, né? Massa. Bem-vinda, Cris. E agora a Luana se apresenta. A gente está fazendo uma rodada de apresentação, de falar um pouco sobre o trabalho da mostra e adequação ao tema, essas coisas todas. Bem à vontade, tá, Cris? Luana, conte-nos sobre o teu trabalho. Tá, então eu vou começar falando um pouquinho do lugar que eu estou, né? Acho que o meu trabalho, ele tá muito costurado também na fala da Maria e da Dani. Eu acho que essa curadoria foi um show, né? Foi show de bola, porque os trabalhos estão conversando muito. Mas, primeiro, fiquei muito feliz de ouvir a Dani falar que aos 15 anos já assistiu, né? Um trabalho de videodança. Porque eu fico pensando, eu tenho 34 hoje, e eu fui ter acesso, de fato, né, livre à internet e um computador só meu quando eu já estava na universidade em 2010. Então, não sei exatamente quando é que ela tinha 15 anos e que ano foi isso, né, Dani? Mas, enfim, eu moro em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, né, que é uma cidade talvez bem conhecida pelo Cassino, né, que é uma praia daqui, né, e também por ser, eu acho que é uma cidade de pescador e o turismo também acontece bastante aqui. Mas, fora isso, pouco se fala de fato sobre dança, né? O conhecimento de dança que a gente tem está muito limitado ao conhecimento que se tem quando a gente pratica uma técnica de dança. Então, eu fazia balé clássico e o meu conhecimento sobre dança era esse, dentro da técnica. Quando eu passei para a universidade em 2010, no segundo semestre, eu já levei meu primeiro choque. Então, ela falou que conheceu com 15, né? Eu lá em 2010 eu levei um choque com a realidade do que seria a dança, né? Porque já amplificou um monte esse entender sobre. Eu fui acabar me envolvendo sobre videodança também dentro da universidade. Eu tive a sorte de ter uma professora incrível que hoje está em Santa Maria, que me apresentou esse trabalho. Eu sempre gostei de fotografia, então tive a oportunidade na adolescência de filmar, de fazer uns trabalhos meio loucos também para a escola. Então eram coisas que estavam sempre no meu entorno, mas que não se configuravam, né, como videodança, porque eu não conhecia. E na universidade eu comecei a tirar fotos de espetáculo, comecei a gravar e comecei a me dar conta que eu também estava fazendo um pensamento estético sobre aquilo. Então, que os trabalhos que eu estava produzindo não estavam tão ligados à questão de registro,
mas também a uma composição estética, porque eu acabava muitas vezes fazendo desdobramentos daqueles trabalhos que eu tirava foto. Então, quando a videodança me chega, ela começa a me vir com interesse, mas na graduação eu me entendo muito mais no lugar da licenciatura. Eu acho que como eu venho de um curso de licenciatura, às vezes algumas coisas parecem meio separadas. Hoje, parece que as coisas acontecem mais fluidas para mim, né? Esse entender do que é ensino e do que é arte. Mas para a época, eu não me entendia como artista. Então, eu comecei a produzir, eu gostava muito do lugar do videomaker, né? Pouco dancei para a câmera. Quem carregava a câmera era eu. Então, eu que estava gravando as outras, né, as colegas. Eu tinha uma amizade, uma amiga também que foi uma das pessoas que mais me inspirou na minha produção, inclusive na Mulher de Azul. Então, quando eu começo a pesquisar, eu estou muito atravessada pelo teórico. Tanto que na graduação, a minha dissertação, meu TCC, né, enfim, a monografia é sobre videodança. Eu me formei em 2016 e muito ainda pautada pelo meu lugar da licenciatura, né? Mas a vida nos dá umas voltas e faz a gente repensar algumas coisas. E eu acabei ficando um tempinho, assim, um pouco afastada da universidade e comecei a fazer uma disciplina, uma especialização à distância, porque eu acabei ganhando um bebezinho bem na minha formatura, eu estava lá com uma barriguinha. Então, eu tive que ter um tempo, né, para me organizar. E só que esse tempo, muitas coisas aconteceram, né? O meu filho nasceu e a minha mãe adoeceu. E aí eu acho que a Dani vai tocar numas coisas assim bem fortes na questão da ancestralidade e o quanto essa ancestralidade nos move. E que a arte parece que abraça tudo, né? De uma maneira muito forte. E aí eu acabei encontrando, né? Me deparei com um edital de mestrado que era para na linha. Eu tinha a opção, né? Escolher a linha de poéticas e a linha de que era uma mais de filosofia, era um outro caminhar, outra escrita. E quando eu vi aquela linha de poéticas, eu pensei, é agora. Então, aí eu acho que é ali que eu me descubro como artista e eu nem sei se ainda estou nesse lugar de artista. Mas é um processo também que foi bem longo, atravessado por muitos processos, entre a escrita, como era um mestrado em artes visuais, eu também pensava muito como é que eu podia articular, não que a videodança não esteja nas artes visuais, né? Porque às vezes gera uma confusão, mas é imagem, ela está nas artes visuais. Mas a gente ainda tem, pelo menos quando eu estava ali no mestrado, se tinha um pensamento que eu fiz em Pelotas, tá? Ainda aqui no Rio Grande do Sul, que as artes visuais estavam muito ligadas à escultura, ao desenho, né? A textura. Então, tinha outras coisas que entravam que estavam muito distantes ali, se for pensado um pensamento em composição e dança atravessado pela imagem. E eu comecei a me envolver e me achei bastante, porque eu também era uma pessoa que gostava muito desses processos. Eu fazia ele desvinculado de qualquer outra intenção. Então, eu pintava, eu desenhava, eu criava esculturas, nem que fosse de brinquedos para os meus filhos, né? Então, eu comecei a me ver envolvida e comecei a produzir trabalhos, textos poéticos, eu montei uma escultura que parece uma janela e que parece um túmulo, que é uma mistura de tudo. Eu pensei em cada detalhe, então, cada detalhe do vídeo que está ali da Mulher de Azul, nada é por acaso, tudo foi pensado e cada objeto, cada signo dali tem uma discussão por trás. E boa parte dessas discussões são atravessadas pela uma escrita de si, por uma narrativa de si, por discursos que estavam no meu entorno, através da fala dessas mulheres, dessas ancestrais, né, da minha mãe, da minha avó, e não só das que estavam, né, antes de mim, mas que estão além, que é a minha filha. Então, essas falas eram que estavam o tempo inteiro também martelando, assim. E muito engraçado porque eu não estudo sobre o feminismo, né? Eu não estudava sobre gênero.
Então, eu não era só uma artista iniciante, eu era uma pesquisadora iniciante em pensar a questão do feminino, né, enquanto conceito, né, o que é gênero. E aí eu fui buscar, e eu tive uma orientação ótima, né, que é a Rosângela Fachel, que é também daqui do Rio Grande do Sul, que é uma pesquisadora bem forte na questão do gênero, que me ajudou bastante, porque eu dizia, tá, mas o que isso tem a ver com gênero? Porque eu vinha com as minhas inquietações, né? E ela dizia, tá, tua pesquisa é sobre gênero, é sobre mulher, né? E essas coisas foram crescendo dentro de mim, assim, ao longo do processo, e eu fui me encontrando e no fim acabei de fato entendendo algumas coisas, outras eu ainda estou buscando. Meu doutorado eu pretendo estudar sobre gênero, né? Também mais olhando para a questão de pensar o quanto esse gênero ele está também determinando o modo de fazer dança, né, nos espaços, porque hoje eu vejo na universidade, eu digo da UFPEL, porque é a que eu tenho mais contato, ela é predominante, a maioria das professoras são mulheres, a maioria das alunas que se formam são mulheres, e aí eu comecei a me questionar um pouco o quanto isso está modelando o nosso pensamento também, né, sobre dança, né, e o quanto a gente pode nos questionar se a gente começar também a levantar, né? Então, eu estou me descobrindo nesse campo. E a Mulher de Azul foi o meu encontro, meu oásis, né? Foi um período muito bom, assim, tenho tentado não deixar isso escapar, porque terminou, né? Então, defendi em 2020, no final, em dezembro. E agora eu estou tentando voltar a publicar algumas coisas, mas é um processo que de fato algumas coisas ainda parece que estão muito na nuvem ainda. Cada vez que eu vou escrever alguma coisa, mais a outra janelinha se abre que eu não me dei conta. Então, acredito que eu ainda tenha muito para descobrir desse processo. Então, não sei, eu acho que para quem assistiu A Mulher de Azul, vai ver tem uma série de detalhes. Apesar de eu não trazer a morte, né, como uma coisa tão direta, ela é o que está movendo o tempo inteiro. Ela causa, algumas pessoas já me disseram que parece que eu vou me matar, pensando, porque eu tô com a tesoura. Algumas pessoas ficaram com essa sensação, acharam meio chocante. E eu tinha essa intenção também, isso é uma das coisas que eu comecei a me questionar o que eu queria, e eu queria também impactar, assim, que era muito ao contrário dos trabalhos que eu fazia também. Eu gostava de espetáculos, de trabalhar, eu gosto até hoje, né, espetáculo infantil, sei lá, tu tem uma outra maneira de tu compor aquelas imagens, e aí eu me vi compondo, né, um trabalho totalmente fora do que eu produzia antes, que choca, que causa uma certa estranheza, e é para estranhar mesmo, e que vai trazer ali o ritual, né, do que é feminino, né? E aí os próprios elementos vão deixando algumas pistas da xícara, né, que quem é qual a mulher é que não movimenta uma xícara, né, para fazer o café. Não que o homem não faça, mas, né, a gente sabe que muitas vezes as mulheres é que estão à frente, né, desses fazeres mais, se for pensar, mais domésticos. A mesa da cozinha, a mesa da sala. A mesa é um lugar de desabafo da mulher, né? E é um lugar também de organizar a casa, porque é onde tu bota comida, tu serve teu marido, serve teus filhos, é que pauta também uma questão do tempo, né? Porque a gente tem as nossas rotinas, a hora do café, a hora do almoço, a hora do jantar. A corda vai vir. A corda é um umbigo, é um cordão umbilical que nos liga, né? Também é que nos prende. Então, dá o que falar. Tem muitos elementos ali. Um deles que também que não fica muito visível, e algumas coisas eu acho que só lendo a dissertação mesmo, e eu acho que essa é a riqueza quando a gente fala do processo criativo, né? Que nessa janela, que é uma escultura, atrás tem umas chapas de exames da minha mãe, que são partes da coluna e do intestino, porque o câncer que ela tinha pegava o intestino, e ela acabou também tendo alguns problemas de coluna. Então, são partes justamente que aparecem quando a gente senta na janela, né? Então, parece que as coisas foram encaixando de uma maneira muito
muito simples, assim, elas foram acontecendo, foi muito fluido o processo, apesar de também muito sofrido, às vezes, para conseguir colocar para fora certas coisas. Mas é isso. É um prazer estar aqui dividindo com vocês. Eu digo que a pandemia foi ainda está sendo uma tristeza danada, né? Para muitos, apesar de a gente estar aqui num lugar de privilégio. E esse lugar de privilégio, com certeza, para mim, um ganho, porque é quando eu consigo chegar em outros artistas que falam sobre as mesmas coisas, né? Sem precisar me preocupar que talvez uma viagem eu tenha que deixar minha filha em casa, meu filho com o pai, enfim, uma série de outras coisas. Então tá, muito obrigada. Sim, tá perto, né? A gente tá perto, né, de várias pessoas. Isso tá sendo muito bom mesmo, que dá um acalento, né, pra gente. A Cris tem 2 trabalhos, tem o Delíria e o Pedrada. Então, conta pra gente, Cris, um pouco sobre... Se apresente aqui para as meninas, não sei se vocês conhecem, se conhecem. Vamos chegando aí, Cris. A Cris mora aqui em Floripa também. Eu e a Cris estamos aqui na ilha, Sonífera Ilha. Então, boa noite, gente. Eu tô com uma dor de cabeça que está explodindo, assim, mas eu vim porque eu queria muito estar aqui, né? Então, eu tô aqui. Mas minha cabeça está doendo. Fazia muito tempo que eu não tinha, assim, dor de cabeça. Mas, então tá, é um prazerzão estar aqui, né? Compartilhar com vocês. Eu ouvi as meninas e fiquei, assim, maravilhada, né? Com o processo que elas estão contando. É tão bom, né? Ouvir, assim... a gente falar sobre processo criativo, né? Como que a gente cria e tal. Bem, bom, eu estou sempre destoando dos grupos onde eu estou, onde eu vou, onde eu frequento, né? Porque eu tenho 58 anos. E é assim, às vezes é difícil, né? Confessando aqui para vocês, às vezes é uma puxada, assim, porque há um deslocamento, né? Eu me sinto deslocada por diversas vezes. Mas eu sou muito insistente, né? Porque é através da arte que eu consigo me comunicar e ser, na verdade. É complicado falar isso, mas assim, sem artes eu não sei o que eu vou fazer. Então eu preciso insistir, né? Eu preciso insistir e persistir, então eu estou aqui e tal. Bem, eu faz assim um tempinho que eu estou distanciada da academia, né? Eu me formei em artes visuais e fiz o mestrado em artes na UDESC com pesquisa em teatro. A minha aproximação, assim, minha paixão pela dança, ela é desde sempre, assim, desde que eu sou pequena, e eu sempre amei dançar, já fiz diversas modalidades de dança, enfim, mas eu nunca fui uma dançarina, uma bailarina, enfim. E aquilo ficou meio que sempre dentro, né, de mim de alguma maneira, essa coisa do trabalho com o corpo, que não bastava ser atriz, interpretar, tinha que trabalhar de alguma maneira com o corpo. Então eu fui puxando nos últimos tempos muito essa questão da dança, né? E acaba que quase fica sendo meu primeiro impulso é agora através da dança, uma coisa muito doida, assim, estou tentando entender isso e me posicionar dentro desse cenário também, que é complicado. Bem, falando dos 2 trabalhos, então, o Pedrada é mais fácil assim de falar, talvez, eu não sei se vocês viram o Pedrada, fora a Sara, e o Pedrada tá um vídeo assim super mal acabado, assim, quando eu assisti ele no festival, eu falei, meu Deus, que vergonha, o vídeo não tem nem nome, não tem referência, meu Deus, né? Por que eu fiz? Um recorte de um trabalho, né? Porque o Pedrada, na verdade, foi um projeto que eu desenvolvi junto com um casal da Bahia o ano passado. Foi pira minha mesmo, assim, vamos fazer um projeto envolvendo a música do Chico César. A princípio, eu convidei o Chico César a participar, seria um vídeo montado com ele cantando e os vídeos dançam, né? E ele topou, mas demorou alguns meses para o projeto engatar, eu tinha que arrumar parcerias, enfim.
E quando eu fui voltar a contatar com ele, ele não podia mais, né? Chico César é tudo, né? Ele não podia, porque a produção dele já tinha um outro contato dele para trabalhar o Pedrada de uma outra maneira e tal, 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 tal. Então ele disse, olha, eu não vou participar pessoalmente, mas eu estou junto, né? Como eu falo, ele abençoou o projeto e né, curtiu, compartilhou, e aí a gente começou com esse projeto, então todas as pessoas dançariam Pedrada, né? E a opção de quem montou os vídeos era uma das pessoas dançava uma parte, parava enquanto a outra dançava, então esses vídeos foram montados parelhos, né? Um dançando e o outro olhando, e depois vice-versa. Então, acaba que ficou curtinho o vídeo, né? Mas, assim, uma dança de protesto, né? Então, é uma dança visceral, assim, que eu amei fazer. Até estou querendo fazer novamente aí, trabalhar direitinho, vídeo, né? Da edição, enfim, né? Coisas da edição que eu preciso ainda trabalhar bastante. E não manjo de edição, né? Não manjo de edição. Até fiz aquela oficina contigo, né, Sara? E aí, assim, edição, para mim, é coisa básica, né? Monta ali e tal. Não manjo, eu preciso muito fazer. Mas é isso. Então, Pedrada foi esse vídeo, essa dança que saiu mesmo assim da entranha, e eu trabalhei com fios, que é uma pira também que eu ando trabalhando desde o ano passado, que me interessa investigar muito a questão do fio, né? O fio tem uma história imensa, desde as moiras, né? O fio da vida, o cordão umbilical. Então, eu participei de um projeto de performance no ano passado também, eu trabalhei com os fios, então, dessa ligação com a casa, né? O corpo que está na casa mesmo ligado, a gente estava muito mais isolado, né? O ano passado, talvez, do que esse. Então, foi isso, né? O vermelho do sangue, né? O vermelho que é o sangue da mulher, o sangue da morte, da vida, né? Tudo isso. O Pedrada é uma coisa muito do coração, assim. Aí, isso foi o Pedrada. E o Delíria foi um projeto que nasceu de 3 mulheres, né? Ele é totalmente voltado à temática feminina, porque nasceu de nós três mulheres, Carol e Nath, não puderam estar aqui, mas nós idealizamos o projeto inteiro juntas, né? Então, o que a gente pensou? Partiu de mim também a ideia de trabalhar, porque essa minha ideia de pesquisa, que já não estava até questionando isso, pesquisa, mas eu não estou nem na universidade, é uma pesquisa de vida mesmo, né? O que é? É trazer esse corpo, né? Esse corpo, que é um corpo que está envelhecendo, 58, está beirando, né, a terceira idade chamada aí, mas um corpo que é diferente de um corpo de uma bailarina que sempre dançou, né? De uma mulher que dança aos 60 porque nunca parou de dançar. O meu corpo é de alguém que nunca dançou de verdade, que está dançando agora. Então eu me já mais no caso o Ono, né? Naquela figura que inicia ali aos 50, então sempre foi uma grande inspiração para mim. Esse corpo que tem ruga, que tem dificuldade, que não vai dar pirueta, que não vai levantar a perna lá em cima, mas que está dançando, né? E está nessa busca de dar força mesmo para as mulheres, né? Empoderamento, eu acredito que seja empoderamento, né? É pena que o vídeo ele mais ou menos veicula em plataformas, em espaços onde as pessoas mais jovens vêm, né? E eu gostaria muito que ele fosse para as pessoas mais velhas mesmo, que se empoderassem desse seu lugar, né? De que é possível o corpo dançar a sua dança, né? Estar no espaço, estar na arte, estar na cena, né? Então, nós três idealizamos a partir daí esse projeto, e a ideia foi de fazer na natureza, de fazer, envolver esse corpo no espaço da natureza, né? Escolhemos as dunas, né, da Joaquina, e mais uma vez também nós levamos para a cena a questão do casulo, né? A questão de estar envolvida num casulo, então era o tecido, o tule, né? De estar ali preso nesse casulo. E esse casulo ele pode representar todas as amarras, né, que nós temos na vida, ou que nós poderíamos ter na vida, né?
e que ao longo dos séculos a gente vai se desvencilhando dos tabus, né, da sociedade, do patriarcado, do machismo. Então, esse casulo envolvia essas questões, né? E foi isso. Então, a gente trabalhou nessa libertação dessa mulher, desse casulo, para uma dança, né? Uma dança que tem essa questão do feminino, sagrado, do ritual também, né? Do contato com a natureza. E a ideia era até trabalhar o nu, mas às vezes o nu também, né, não é bem aceito em muitos lugares. Então, a gente optou por uma roupa muito básica, muito quase pele, né? Para tratar dessa questão também do corpo ficar o máximo à mostra possível, né? As imperfeições do corpo, etc. E aí, na Joaquina, a gente gravou em 2019, né? Foi até no dia do meu aniversário, foi bem interessante. A gente gravou o vídeo em 2019, essa parte da Joaquina. E a gente passou o resto do ano e pensando como é que a gente iria, né, dar essa finalização. Ele estava faltando coisas. Então, nós pensamos que ela tinha que trazer, essa mulher tinha que trazer o outro lado também, né? Que o lado nas dunas era o lado leve da coisa, mas a gente tinha que trazer uma mulher mais também. Como que era o sofrimento dessa mulher? Como é que ela lidava com o dia a dia, o cotidiano, né? Nessa vida do corre, né? E não ali, na natureza, né? Então, a gente fez o lado B dela, né? Então, aí a gente foi gravar isso ano passado, no dia do meu aniversário, né? Aí, é bem interessante. E não foi combinado, não. Foi que a Carol podia, ela é cinegrafista, ela podia fazer naquele momento. Vamos. No estúdio, na casa dela. Então, aí foi só gravar realmente expressões e essa coisa de mostrar essa mulher que está passando por esses momentos, o tempo inteiro a gente passa, né? Por os momentos, não só nossos, óbvio, pensos pessoais, mas com relação ao social, né? E assim foi, a gente gravou. E aí, a Carol, que editou, baita, né? Porque eu acho que o vídeo ficou lindíssimo, a edição, né? Ficou bem linda. Optou em trazer aquelas figuras daquelas mulheres da história, os fios, o espartilho, né? O que amarra, conversando, né, com essa questão do casulo, né? E assim foi. E a trilha foi uma trilha que a gente não fez por uma grande opção. A gente foi atrás de músicas que estivessem com direito autoral liberado, já fosse domínio público, né? Algo que a gente pudesse utilizar. E foi assim que a gente escolheu a trilha. E aí a Carol editou belíssimamente. Essa história do delírio, eu acho ele um vídeo muito bonito mesmo e que talvez ele passe, às vezes, muito pelo bonito só, mas ele tem, né, essas camadas por detrás dessas discussões aí sociais. Eu acho que é isso, meninas. Gratidão por estar aqui. Super bom encontrar a Sara novamente. Sara, você sabe quando que eu te conheci? Quando? Nós fizemos a oficina daquela menina que eu estou tentando lembrar desde o dia que eu te revi para poder falar contigo, eu não lembro, mas uma menina americana que a gente fez a oficina lá no Vitor Meirelles. No Vitor Meirelles, não, no outro, não foi? Foi ali no espaço cultural ali em cima, ai meu Deus, esqueci o nome. Mas aí a gente andou pelo centro, fomos na rodoviária fazer a performance, lembra? Acho que foi esse da Amber, alguma coisa, uma americana, uma professora americana. Jura dessa vez, menina? Eu não lembro, a minha memória é péssima. Que bom! Olha só, a gente se acha, né? A gente se acha. E essa aí, sim. Que massa. Muito massa. Comentários, perguntas. Eu lembro que a Maria queria falar alguma coisa. Não sei se vocês querem sobre essa emoção toda, porque foi forte, né? Várias. Eu acho que aqui hoje, assim, tá bem forte o papo. E a coisa se conecta, né? Uma conecta com a outra. O papo de uma conectou com a outra. Então, queria saber se vocês têm comentários ou perguntas umas para as outras, para a gente abrir vários também. Cordões aí, né? Que ela falou dos cordões, cordão umbilical, cheio de fio.
um ligando no outro mesmo, impressionante. Eu tenho uma pergunta para a Luana que eu deixei aqui na mensagem, que é como que foi o processo, porque assim, eu fui rever no crédito e tá edição, criação e edição. E aí eu não tinha ligado que, claro, enquanto você falava no depoimento, então você também, né, estava dançando, performando, era você o tempo inteiro. Então você trabalha com câmera fixa, né, enquadramentos, que quando eu vi a tua formação, aliás, o mestrado, né, em visuais, esse trabalho me levou muito para um lugar de quadros, de entrar num... Quase como às vezes o quadro parado começa a dar movimento, você começa a ver que tem muita coisa ali dentro. E tem coisas que, assim, parece que nem sei se o vídeo vai revelar, assim, sabe? Uma vontade de entrar literalmente no quadro fixo, aquela vontade de criança, não sei, eu tenho essa vontade. E daí eu fui sentindo, assim, a escolha de luz também, essa luz que entra da janela, eu acho que traz essa referência um pouco, a mesa, né, os elementos. Então, eu só queria saber, assim, como que foi, porque tu mesma que se filmou e depois editou esse processo solitário, se teve alguém que estava contigo, você trocou, enfim, mas nesse sentido, que eu fico super Tá. curiosa. Tá, então, assim, como eu disse, o meu processo inicial, né, no campo artístico estava muito ligado à câmera, né? Eu não dançava. Eu, de pouco, acho que antes desse processo, eu acho que pouquíssimo eu dancei para a câmera. Mas quando eu propus, a ideia, eu não tinha, na verdade, uma preocupação de ser eu dançando como bailarina, tá? Eu tinha preocupação de criar esse contexto e pensar todos esses detalhes, narrativa, né, com a coreografia, enfim, todos esses elementos que estão ali compondo a narrativa. Mas, como eu te disse, eu comecei numa fala assim de trazer alguns discursos que estava colocando ênfase, essas falas dessas mulheres estavam muito próximas. E aí eu tive a figura da minha co-orientadora, que batia muito, que eram pesquisas sobre feminino, que era meu e que não tinha como colocar outra pessoa, que tinha que ser eu. Então, aí eu já entrei na dança e disse, não, então tá, sou eu a bailarina, como é que vou construir isso, né, dançando também, né? Que foi, eu acho que o maior desafio de pensar isso, de ser o videomaker e ser o bailarino. Aí, a primeira resolução que eu tive para isso foi ter parcerias, porque eu tinha claro para mim que eu não dava conta. Eu não tenho um conhecimento tão amplo em edição, nem tão amplo em som. Bom, enfim, nas diversas áreas que estão atuando junto. Não era minha intenção trabalhar sozinha. Eu tinha pensado em contratar uma empresa, eu já tinha conversado com uma empresa de vídeo, eu teria uma fotógrafa também para fazer os registros. Então, algumas coisas eu teria ajuda sim, não seria. Só que aí veio a pandemia. E a pandemia, de fato, fez um desdobre no trabalho. E também um desdobre enquanto artista, né? Porque foi quando eu tive que pensar como é que eu vou gravar. Eu gostava do movimento. A grande maioria das cenas que eu gravava eram com câmeras em movimento. Eu tinha muita liberdade, porque eu dançava com a câmera. Muitas vezes eu trabalhava com bailarino e a gente pensava junto aquele contexto e aquela coreografia e eu acompanhava, eu dançava junto de fato. Eu só não estava na frente da câmera. E quando eu tive que gravar sozinha, eu perdi isso, porque eu estava muito limitada à questão técnica. Eu tinha um tripé, eu tinha uma câmera mais pesada, aí eu troquei a câmera, fui para uma câmera pequenininha. Aí eu pensei em gatilhos para poder prender a câmera no alto, porque eu queria planos diferentes, eu queria trabalhar planos diferentes, né, ângulos diferentes. E esse foi o maior desafio. Então, eu comecei a investigar. E eu fiz uma oficina com a Sara, inclusive, a Denise Mata, que foi bem nesse momento, assim, de como é que eu vou resolver esse problema. Então, eu acho que nesse exercício mesmo de tentar, algumas cenas ficaram simplesmente para exercício, porque eu precisava muito. O que acontecia? Eu elegia, não, eu quero assim, assim, mas na prática as coisas não aconteciam. Aí eu ia lá, eu gravava, eu sentava no computador e olhava.
parei, mas isso não ficou, o ângulo não é esse. Aí eu ia lá, marcava o chão, colocava a câmera em outro lugar. Então, como é que eu fui resolver um pouco essa questão da câmera fixa? Porque é isso, né? E eu não consegui fugir muito disso. Eu fiz muitas captações em diferentes ângulos. E na própria edição eu pensei, né, em ir fazendo essa costura, esses conectivos. Mas, de fato, ainda ficou mais fixo do que eu gostaria. Mas foi assim, né? Nessa tentativa em erro, eu tive uma única ajuda, que foi da minha filha, para cortar o cabelo. Porque eu tive muito medo de deixar a câmera gravando e não ter uma segunda. E, de fato, eu tive problema na câmera que estava fixa. E aí eu deixei ela, eu expliquei para ela o que eu queria, é uma câmera que ela fez um movimento circular, né, no meu entorno, e com o celular, e foi justamente a captação que eu usei, porque ela era a qualidade um pouco diferente, mas na hora da edição eu não consegui ver tanta diferença, achei que podia aproveitar, e foi onde eu consegui, de fato, alguma movimentação a mais, exceto uma cena que eu estou movimentando mesmo, que eu subo a câmera e vai aparecer aqui, que eu acho que na Mulher do Tempo pouco aparece, a Mulher de Azul pouco aparece, o que aparece mais é em outro trabalho, que é O Tempo, que eu alarguei mais, estendi mais o tempo dessa captação, e aí aparece direitinho o movimento da câmera. Então, eu fiz essas tentativas também, de dançar com a câmera na mão, mas não fui tanto feliz como eu gostaria. Mas foi assim, nessa tentativa e erro, e buscando sempre explorar o máximo possível de planos, porque isso fazia parte, né, de pensar essa construção da narrativa. Eu sabia o peso que tinha isso, de daqui a pouco tu apresentar um plano detalhe num determinado momento, num plano mais aberto em outro, né? O peso que esses planos muitas vezes têm para construir essa intencionalidade ao longo do vídeo. Nossa, um baita estudo, né, Luana? Depois, não sei se está já online a tua dissertação, se tu quiser pôr aqui no chat, Não, aí a gente consegue também ler, compartilhar. não está online, mas eu posso Não, compartilhar. ainda não. Posso Tá. compartilhar, posso Quando... te mandar, e quem quiser de repente pede. Eu não sei bem porque o tempo que leva para subirem lá para a plataforma da UFPEL, ou se eles estão esperando eu entregar o impresso, que eu ainda não entreguei. Eu também, eu andei mandando a minha versão, assim, mas também não tive uma versão, uma posição final da biblioteca, mas já está no mundo. Pois é. Seguinte, gente, pensando no tópico 2, assim, que eu tô vendo aqui que o nosso tempo está um pouco apertado por tanto de assunto. Já vamos emendar o tópico 2 no 3 para ver o que está meio relacionado. Seria a gente falar um pouco sobre os direitos autorais da obra, como que foi isso para você, se tem material, uso, né? Esse uso muitas vezes está vinculado a essa questão da trilha sonora que a Cris falou também, a busca por um material sonoro original. Uma outra questão seria, que também está relativa aos direitos autorais, a permanência do trabalho online. O que vocês pensam sobre isso? Do vídeo ficar no canal lá, também sobre a circulação desses trabalhos, onde esses trabalhos circularam, além da mostra Corpos em Perspectiva, né, que tem também a ver com esse interesse da Cris de falar assim, não, poxa, queria que pessoas mais velhas vissem, né, pessoas mais dessa idade para se empoderar, né, então, por onde esses trabalhos estão circulando, e isso tudo é direito autoral, tá? Seria o direito autoral. E aí, podemos emendar também no financiamento e editais. Isto é, alguém já ganhou algum dinheiro aqui para fazer videodança? Ou edital, ou enfim. Contem um pouco, vamos falar um pouco geralzão, porque dessas nossas conversas aqui, eu acho que a gente está levantando vários temas que são necessários para discutir esse campo da videodança, né? Direito autoral, permanência online do trabalho, né? Enfim, edital, tudo isso constrói também como a gente vive, né? Porque os boletos chegam, né? E aí como é que a gente vai, enfim. Contem um pouco aí para a gente aqui, vamos trocar uma ideia sobre isso.
Acho que eu vou começar, vou tomar a frente, porque acho que o meu vai ser mais redondinho, né? Como ele está ali abraçadinho a uma instituição, né? Ele foi produzindo dentro do mestrado, ele já estava olhando muito para o processo criativo, então também tinha uma preocupação bem forte em ser autoral, né? Então, ali, ele está até autoral demais, né? Porque tudo é Luana. Mas, enfim, a dificuldade que eu tive foi no som, né? De fato, a trilha, né? Quem não dá conta dessa parte acaba muitas vezes batendo. Eu fiz o mesmo que a Cris fez. Eu acabei buscando trilhas que estavam disponíveis para uso e como eu escrevia e eu já havia feito trabalhos com a minha própria fala, fiz uma edição nesse caminho. Eu acabei usando como pano de fundo duas trilhas que eu tirei do YouTube e da biblioteca lá, que é disponível, e usei a minha fala, né? Então, eu até fiz uma sobreposição da minha fala, porque eu queria causar uma sensação de distorção. Então, enfim, o trabalho nesse sentido conseguiu, né, ficar o mais autoral possível, né? Claro que isso é muito relativo, né? Porque essa ideia de autoral também se atravessa muito, porque eu fico pensando muito do que eu produzi, então, se a minha mãe voltar né, para essa vida, ela vai ter que me cobrar um monte de cachê. Porque a gente não quer, a gente se contamina com o outro, né? E por mais que a gente não queira, tá, é diferente de tu pegar o trabalho tal qual igual e botar lá e dizer que é teu, né? Não me entendam mal, mas é aquilo. De qualquer forma, eu ainda acho que esse autoral ainda tem suas frestas, né? Mas enfim. E questão de financiamento em relação à videodança, hoje eu estou dando um curso de videodança, que está muito num campo assim de compartilhar minha experiência no mestrado, né, de discutir como é que as estratégias, como é que eu pensei para criar os vídeos, né, coisas que eu fui me descobrindo nesse processo que podia vir a facilitar para outras pessoas que tinham interesse, né, em produzir. E aí então eu ganhei, né, o din-din para isso, né? Que já foi um lucro, né? Porque eu entendo que já por eu ter já um lugar de privilégio, ter feito um mestrado que eu não precisei pagar, né? Então o papel é pública. Eu acho que esse trabalho ele tem que render pano para manga mesmo, né? De estar aqui falando com você sem estar ganhando nada. Então acho que é isso. Mas claro, quando eu consigo tirar algum é bem-vindo, né? Mas tem o para além, né? O fato de eu ter produzido um trabalho, de estar mais inserida, tipo, eu já escrevi um projeto para uma amostra que ganhou para Marco Polo junto com outras pessoas, né? Eu não estou sozinha, nem sou a proponente, né? Só estou por trás de cabeção articulando algumas coisas, então que vai me dar algum dinheiro, né? Então as coisas elas vão se movimentando, sim. Eu acho que e aí a gente está num momento bem propício para isso, né? Vieram alguns editais que estão facilitando para ganhar nesse sentido. Eu acho que é isso, então dei conta. Vou passar a bola para não roubar tanto tempo. Bom, em 2012, que foi o ano do Desatino, eu estava em Curitiba, eu tinha 21 anos, era muito novinha, trabalhava com teatro, com outros grupos, não estava num foco no momento dessa cena em Curitiba e de videodança. Então, foi realmente uma realização TCC, foi minha conclusão, mas não teve nenhum incentivo, só o meu mesmo e de um grupo incrível de tanto galera de cinema, de música. Então, o que foi muito legal é que esse meu primeiro impulso e trabalho, onde eu não tinha experiência com câmera, né? A experiência que eu tinha, aliás, era como atriz de outro lugar, ou gravando curta, né? Também, mas tudo muito iniciante, enfim. E assim, a experiência de dirigir e de alguma maneira editar, porque a minha direção levou a uma edição, porque eu anotava tudo no caderno, o tempo que eu queria, a minutagem, é isso que eu quero, aqui. Aí eu cheguei para sentar com o Fernando, ele, Maria, o que você quer que eu faça? Disse, não, é porque eu não sei trabalhar Adobe, eu não sei programa nenhum, mas é isso que eu quero. A gente conversou mais ou menos, né? Ele também, claro,
entrou nisso, tipo, também sugeriu, mas a ideia já foi bem assim, uma direção-edição, né? E aí, efeitos e tal, ele cuidou. Mas eu tive, tipo, essa pessoa, né? Esse editor, câmera, que ficou experimentando comigo horas. Então, assim, era uma experimentação, material, podia ficar horas comigo fazendo o que fosse. Eu usei também carne, um monte de coisa que não foi, carne bovina, sei lá. Materiais, muitas coisas, assim. E aí, no mesmo dia, depois eu chegava, nossa, eu não vou usar nada. Então, muito, assim, serelepe, menina. E eles estavam muito abertos, então foi muito legal. E a trilha sonora foi do Sérgio Justen, que é um super pianista, músico em Curitiba, né? Na época eu conheci também por causa do teatro. Eu falei desse projeto CCC, ele, nossa, eu vou fazer essa trilha para você, eu amo Chico Buarque, tal. Eu, o quê? Aí ele saiu com uma trilha, assim, também não precisei pagar. Então tiveram esses presentes. E também o privilégio no sentido de faculdade, de universidade, sim, né? O apoio também no conceito, na pesquisa. Mas a trilha foi muito importante. E para os outros trabalhos depois que eu segui, eu tive a alegria também de ter parceiros que pensaram a trilha junto. E mais recente é minha questão. Então, muito legal essa questão da autoria, porque é o que eu venho pensado muito também na ideia de hackear, como a gente gente, não tem mais nenhuma imagem nova, inédita. A gente tudo é o copia, é o hacker. Não tem mais como, assim. Eu acho que o que pode, a minha sensação é a ideia, a proposta. E eu já não me sinto assim, voltando àquela questão de artista, não tem esse artista, sabe? Um glamour, um lugar de tanta... Claro, tem produção, tem dinheiro envolvido, tem o comercial da coisa, né? Eu acho que sim, cabe a gente ser nesse sentido ético de ter parâmetros, ter critérios, né? Mas sempre num lugar mais de diálogo, assim. Só que, assim, quando envolve dinheiro grande, né, publicação, divulgar... Aí, sei lá, quero usar muito uma música da Nina Simone. Essa é a minha questão realmente agora. E a Nina Simone tem uma questão muito séria de direito autoral e família, muito interesse. Ela é, tipo, a grande. Só que ela tem uma música que já foi cover da Jane Zian. Então, ela já pegou e se apropriou de uma outra mulher estrela. E ela é uma estrela. E eu queria fazer a videodança para essas estrelas. E eu quero usar a trilha. E eu até fiz outra trilha possível autoral, mas assim, aí eu estou tentando abafar, trabalhando na edição de abafar a voz. Aí eu estou profanando Nina Simone. O que eu posso fazer? Como que eu vou trabalhar com outros amigos músicos que estão me dando ideia, sabe? Mas assim, como que é? Porque também é um jeito de a gente fazer uma referência, uma homenagem. Eu não vou ganhar dinheiro assim com isso, né? Vai circular em festival, mas mesmo assim, você vai para YouTube, plataforma, Vimeo, né? Então, tudo tem que realmente ter um cuidado de para onde vai lançar. Mas, por exemplo, eu estou fazendo um vídeo só com arquivo, que é para um festival hacker. Depois, se alguém se interessar, eu até que é no México. Não sei se até tinha alguém que era da cidade do México aqui. E que é assim, vale tudo. Você pode pegar o que você quiser e criar o que você quiser. Agora é Ultra Festival, eu não lembro todo o link. E é isso. Aí lá você tem essa abertura para fazer. Então, acho que também tem festivais mais autônomos, independentes, tem uma visão, depende muito de cada festival. Mas, em geral, 2012, o que eu venho acompanhando também, nem tão de perto, umas horas mais de perto, outras de longe, mas recentemente mais de perto, é que, assim, mais festivais, né, estão aumentando aí a Sara está me acompanhando muito mais que eu. Tem se ampliado muito esse lugar, esse mercado, de alguma maneira. Mas, assim, tem festivais europeus que eu vejo bastante, com prêmios em dinheiro, né? 1.000 euros, 2.000 às vezes. Mas você tem que ser premiado, tem que chegar a um primeiro e segundo lugar. Só de ser classificado também tem uma relação com produção, com estética, porque às vezes, assim, aquilo é muito legal, mas, assim, não cabe, você tem que ter uma produção maior, ou não. Um festival que também dialoga com isso, com a ideia, com o conceito, enfim. E muitos festivais, assim, que a gente se apoia, é visualização, circulação, mas não retorno. Você não tem um retorno. O festival, ele é de um outro lugar. Agora, edital, convocatória, eu já vi muito, assim, quando eu estava, assim, dançando em São Paulo com trabalho de dança, estava com dança performance center. Eu não estava nesse lugar da videodança de trabalho que remunera.
mas tinham muitos editais de artes integradas. Então, meio que entra por isso. Às vezes pode entrar para um audiovisual, mas ainda assim, me parece agora que com a pandemia, daí assim, já também de lance, daí, não, mas aí já transformou e tem agora esse nome, videodance. Mas será que é? Mas enfim, mas aí tá rolando. E a primeira vez que eu vou ganhar com videodança é nesse Move Concreto, Mulheres e Videodança, vai ser uma mostra muito legal, também depois eu divulgo aqui. E foi selecionado o meu videodança de 1 minuto. Eu vou ganhar um cachê por isso. O videodança que circulou pra caramba. Que eu trabalhei o ano passado, depois eu fiz o 2, o 3, e aí nossa, eu vou ganhar pelo meu 1 minuto. Nossa, enfim, vai só compartilhar. Dá uma alegria, né? Ganhar alguma coisa depois de tanto investimento sem ganhar nada, né? Acho que eu vou pegar o gancho da Maria de novo, posso? Claro! Eu vou pegar a sua colinha que você deixou aqui para a Gabi, para eu lembrar tudo que a gente estava juntando aqui. Direito autoral. Sim. Eu sou bem preocupada com essa coisa do direito autoral, assim, principalmente com relação à trilha, né? Porque existe essa coisa de você vai colocar no, sei lá, no Vimeo ou no YouTube, daí vai mandar para uma amostra, daí de repente você manda teu link e, enfim, daí o YouTube vai lá e tira, daí você deixa de, né, enfim. Então, e não só por isso, né, mas também por outras questões, né. Então, no caso da videodança ânsia, ela foi uma consequência ali da videodança esconderijo, que foi do TCC também, que no caso foi o mesmo rapaz, né, que fez a trilha. O Gui tem uma forma de trabalho, assim como eu, assim, nesse sentido, nesse tipo de trabalho, assim, bem experimental, e a gente consegue ser bastante aberto, assim. Então, a gente cria, a gente grava a minha voz. O Gui tem uma criatividade, assim, que eu não consigo entender como, assim, do tipo, ele tá em casa e tem as crianças jogando bola lá fora, no condomínio, e ele associa aquilo a um ritmo, daí ele pega o gravadorzinho dele, que ele tem um gravadorzinho bem nada a ver, daqueles bem velho, mas ele pega, coloca o abafadorzinho, vai lá e fica gravando a bola, daí dá um ritmo, daí ele vai lá e escuta o chuveiro, então, tipo, tem umas coisas, e daí depois ele joga no computador e distorce, e aí ele vai, enfim, compondo, assim. E aí, nessa questão também entra a coisa do financiamento, né? Eu nunca ganhei dinheiro fazendo videodança, nunca entrei em edital nem nada. Como, no caso da videodança ânsia, ela é uma videodança que eu tinha vontade de fazer e sabia que não faria sozinha. Então, ela é uma videodança que eu contei com parceria entre amigos, né? Que também são artistas, mas que eu consegui, né? Eu, na época, estava trabalhando para... Não sei se vocês conhecem uma empresa chamada Quinto Andar, de aluguel de imóveis, um aplicativo. Eu trabalhava como fotógrafa, fotografava imóveis. E aí, com o dinheiro né, na época desse trabalho, é que eu consegui, enfim, bancar necessidades ali da produção, né? Tipo, a gente vai sair para gravar, pagar a comida da galera, ajudar o Gui a comprar ele precisou de um materialzinho ali para colocar no abafador, no gravador, ajudar minha amiga a comprar o fio de nylon que ela usou para fazer a roupa, tipo, não... beleza, gente, vocês vão me ajudar, mas então eu não quero que vocês tenham gastos, né, então o mínimo que eu posso fazer é tentar bancar isso por minha conta, né, e era isso, né, então... E aí, qual era a outra pergunta que a Sara tinha juntado? Desculpa tentar lembrar, assim. Acho que era sobre a permanência do trabalho online. Eu acho bem... Eu fico meio pensativa sobre a coisa de colocar no YouTube, né? Eu vejo o pessoal que é do cinema, né? Fazem os vídeos, fazem seus filmes, guardam, e aí mandam para um festival, alguma coisa. E aí você vai ter acesso a, sei lá, naquele dia específico, no caso de pandemia, né?
aquela mostra e, enfim, e depois você já, depois de um tempo que, né, vai disponibilizar numa plataforma tipo YouTube que dá para assistir, né? Qualquer pessoa pode ter acesso fácil, né? Mas eu coloco no YouTube, né? Eu já fiz o caso de colocar como não listado e deixar só, enfim, para o pessoal que tem acesso ao link, né? Mas ultimamente eu tenho repensado um pouco isso, assim. Eu não sei se isso é um assunto assim bem de mulher também, assim. Eu sempre me escondi demais, né? Eu produzo bastante material porque eu sou muito curiosa. Eu pego a câmera, vou filmar e às vezes faz coisa legal e guarda aqui no computador, não mostra para ninguém, enfim. E aí eu tô tentando perder um pouco esse medo também de colocar no YouTube, enfim. E a questão de permanência, o que é permanecer, né? Até quando? Tenho dificuldade de pensar nesse sentido, no sentido de o que você quis dizer com permanência quando você perguntou, assim. Porque tem alguns festivais que depois retiram as obras, né? E no caso, as obras estão online no canal. Então tem isso também, tem essa relação de permanência do trabalho ficar lá à disposição, on demand, né? Que eles falam. Então, como que é isso para vocês, né? Eu acho que eu nunca tive problema com isso. Eu acho que tudo bem. Não, nunca pensei muito seriamente, assim, com tanta profundidade a respeito, enfim, dessa coisa da permanência, no sentido de ficar lá, né? Eu acabo pensando mais na coisa do não ficar, mas eu não me importo muito com a coisa do ficar, porque eu acho legal que as pessoas que vão procurar acesso, enfim, vão assistir uma mostra, alguma coisa, vamos assistir. Aqui tem videodança, vou assistir. E aí amanhã eu vou assistir, vou passar para a Sara. Olha, Sara, hoje eu vi um videodança muito legal, você mostra. Então eu acho que ele é importante para a circulação assim do material, né? Mas ao mesmo tempo também tem essa coisa da tua imagem circulando, enfim, do teu trabalho, o quanto você está disposto a deixar ele gratuitamente. Aí se você for pensar mais politicamente, economicamente, né? Você está prestando um serviço, né? Enfim, não remunerado para grandes empresas, tipo YouTube, Instagram, sei lá, se você parar para pensar, né? Mas se for levar muito a sério isso, que às vezes eu fico mesmo pensando nisso, daí você não faz nada, né? Não mostra para ninguém, enfim, não compra, não existe, né? A gente está num capitalista também, por mais que a gente sofra com isso, a gente também tenta criar brechas nele para conseguir, enfim, colocar ideia no mundo, né? E fazer a coisa circular. Acho que é isso. O Move Concretos eu mandei também, mas eu não passei lá. Então eu não vou ganhar din-din pela primeira vez. Não foi dessa vez. Tem outros aí, viu? Eu até tô abrindo aqui o doc para ver o que está em aberto. Eu vou colocar aqui na janelinha. Ponha aí, ponha pra gente. Cris, conta um pouco e depois a gente vai passar o microfone para a Gabi, porque daí a Gabi vai ter um montão de coisa para falar pra gente. Então, Prepara aí, Gabi. A fala da Dani me contemplou bastante nessas questões. Sou assim, penso parecido, né? Eu jogo no YouTube também os meus vídeos e eu também acho que as pessoas têm que ver, têm que circular e tal. Porque eu não fico pensando muito nesse capitalismo imbricado, né, nas plataformas, porque senão é isso, a gente não faz nada, né? Nem boto foto no Instagram, nem nada, porque, enfim, é uma loucura, né? Jogou lá, tá pro mundo, tá ad eterno ali, né? Até que, enfim. Então, eu fico meio que não penso nessa questão. Jogo ali e beleza. Quanto estar na plataforma,
eu acho de boas, porque, assim, tá lá, dá para ver, a qualquer momento você pode rever, o outro ver e ver. Eu acho que é isso aí, né? É uma corrente, uma coisa que vai, né, um rizoma, melhor falando, que vai unindo as pessoas através de um é, é, videodança, de uma arte. Então, acho que beleza pura. Nunca ganhei edital, né? Edital não. E o Delíria já esteve em vários festivais e mostras no ano passado, desde menores até um pouquinho maiores, e assim, beleza, também não me incomodo com isso. E mando outros trabalhos também entrei no Move Concreto, também não entrei, não passei, mas parabéns para Mari, né? Parabéns para ela. E o que mais você perguntou, Sara? Desculpa. Eu acho que é isso, permanência, direito autoral, com Direito financiamento. autoral. Direito Isso. autoral é um negócio bem interessante, só para falar assim que eu também procuro ser super de acordo por conta também das mesmas questões, né, de não ser bloqueado, também por ser ético, enfim. Também por ser ético, enfim, porque a lei diz, mas também não acho que não tenha nada demais você utilizar uma música sendo que não é para fins lucrativos, né? Acho que seria uma homenagem, né? Seria isso, acho que quando você se apropria, porque você gosta, né? E a gente está no mundo pós-moderno, nessa contemporaneidade que a gente vive, é a época da colagem, né? A gente está colando sempre coisas, né? Isso assim, não existe mais, né? O original. O original foi feito há muito tempo atrás, né? Agora a gente só está usando, né? A ideia da apropriação e da colagem. Eu acho que é isso estamos trabalhando com isso, né? Até as grandes estrelas trabalham a partir disso, mesmo porque a gente se contagia, né, com o outro, com a dança do outro, com o trabalho do outro. Essa contaminação, ela vai acontecendo às vezes até sem a gente perceber, né? Então, isso está aí. Eu acho que é isso, mas eu procuro usar uma música que, enfim, ou autoral ou que seja direito domínio público para não haver problema. Obrigada, Cris. Gabi, agora chegou a tua vez. Agora pega o microfone e conta tudo pra gente. Fala primeiro, então, um pouco da tua obra, do teu. Te apresenta, eu não sei se todo mundo te conhece, né? Eu sei que a gente anda se vendo por aí, um vê outro. E aí depois emenda nesse segunda rodada aqui sobre direito autoral, financiamento, conta tudo pra gente. Obrigada Legal. pela presença. Ai, obrigada pelo convite. Estou bem feliz de ter conseguido chegar. Desculpa o atraso. E é muito bom, né, ter esse espaço para conversar, assim. Tipo, eu me sinto muito sozinha, sabe? Nesse sentido, assim, de fazer videodança, né? De trabalhar, assim, porque as pessoas que eu convivo mais são muito mais da dança do que da videodança em si, sabe? E aí, às vezes, eu fico, assim, super querendo trocar mais ideia, né, sobre os fazeres todos, assim, e dar uma solidão. E aí na pandemia, mais ainda, né, tipo, por mais que tenha conexão das redes, assim, parece que passa, né, tipo, tem o festival e aí não dá tempo direito de conversar, mesmo assim. Então, achei muito massa essa iniciativa, né, da gente fazer o bate-papo, assim, muito legal mesmo. E eu comecei a trabalhar com videodança porque eu gostava muito de dançar e comecei a ficar apaixonada, né, pelas possibilidades de recortar o movimento e o espaço e, né, trazer essas composições de captura da imagem junto ali numa composição assim coreográfica e tal, né? E comecei super experimentalmente, assim, na verdade até hoje, assim, né? Tipo, eu nunca fiz assim um projeto de videodança que fosse assim com um script cinematográfico, assim, sabe? Que tivesse tudo. Para mim sempre tem uma pegada experimental, assim, tanto com a câmera, né? Quanto com os movimentos também, assim. Não é exatamente assim um coreô fechadinha, exata, né? Eu acho interessante a brincadeira que a câmera traz, assim, né? E gosto muito de improvisação também, pesquiso improvisação há uns anos, então eu acho uma conversa muito legal, assim, né? Do vídeo
com a dança nesse sentido. E o Voadoras veio a partir de uma pesquisa de uma performance solo minha, que daí era, né, em salas, assim, salas culturais, que foram as vezes que eu apresentei. E aí eu usava vídeo projetado, né? Eu usava, tipo, trechos de vídeos gravados, assim, que eu tinha filmado, de paisagens, algumas imagens, que até estão no Videodança também, umas imagens de quadros, assim, de pinturas, né? Usando bastante projeção, assim, acho que tinham 3 ou 4 momentos que tinha projeção, às vezes frases, às vezes imagens, às vezes vídeo, assim. E aí, um pouco antes da pandemia começar, eu já estava, assim, querendo registrar, né, algumas coisas dos ensaios, já pensando em como fazer um videodança, e chegou a pandemia, pá, Centro Coreográfico e o pessoal do Face a Face organizou uma mostra, conversou, e aí começou esse ciclo, assim, que eu já tinha feito um videodança antes da pandemia, sabe, há muito tempo atrás. Os outros trabalhos de vídeo que eu fazia era sempre filmando aulas ou workshops, vivências, e aí fazia os vídeos editados dessas experiências, assim, né? Mas nunca conseguia fazer os meus, assim, ficava com vontade, mas tipo, ai, caraca, como faz muita coisa, e essa coisa da grana também, né? Perdidaça, não sabia nem por onde procurar, assim, sabe? Tipo, para onde é que eu vou, assim, né? E aí, enfim, daí o Voadoras foi, né, realizado nesse contexto, assim, de usar filmagens de antes da pandemia, a partir da pesquisa da performance, para tentar continuar uma circulação da pesquisa, assim, né? E aí foi muito legal, assim, porque eu sinto que muitas pessoas assistiram videodança e com a performance, né? Não, acho que não tem como comparar nem nada, né? A performance ao vivo e o videodança, assim, mas isso do videodança conseguir chegar nas pessoas de um jeito mais acessível me deixou empolgada, sabe? De, tipo, pegar mais sério, assim, né? Essa arte de trabalhar com vídeo, com dança, assim. Comecei a receber vários feedbacks, assim, de pessoas que nunca tinham parado para ver uma coisa de dança, mas aí a amiga da avó estava em casa, entediada na pandemia, e aí viu a coisa que provavelmente não teria visto, sabe? Eu fico um pouco encantada com essa questão, assim, né? De como que esse horror que a gente está vivendo, muitas pessoas estão procurando na arte, né, essa fresta de sobrevivência de alma, assim, e é um jeito legal da gente ir, né, conectando com as pessoas que às vezes não tem muito assim, né, o costume, né, de assistir dança, ou acha que dança, tipo, é uma coisa muito, tem que entender da coisa para ver, né, isso é uma desmistificada da parada, assim, e aí é isso, agora, daí do meio do ano para cá, comecei a ficar mais ligada nos festivais, né? Conheci a Sara, descobri o canal dela, maravilhoso. Uma super fonte de pesquisa, muito bom, assim, né? Entrar lá e, tipo, se deleitar, assim, com o tanto de material que tem ali, é muito maneiro, né? E as sessões, assim, é uma coisa que me prende mais ainda, sabe? Para ficar ali, né? Imersa. Não sei, assim. Quando eu vejo Voadoras, por exemplo, como foi aqui, né? Que estava organizado, assim, numa sessão, eu fiquei empolgada de ver, eu já tinha visto 7.500 vezes, assim. Mas como estava, né? Naquele conjunto, assim, eu não sei, eu senti que ele ficou com outro peso, sabe? Por estar naquele contexto, assim. Fiquei muito feliz com isso, assim, achei muito massa. E eu adoro ver o trabalho das pessoas, conhecer as pessoas, né? Saber onde estão, como vivem, o que comem, essas coisas, assim. E tenho pensado agora nisso, né? Dessa coisa de deixar no YouTube. Eu nunca nem tinha pensado nisso até pouco tempo atrás, né? Tipo, de estar tudo aberto e ficar, para mim nem era uma questão, assim, mas eu acho muito legal, sabe?
eu sonho com um dia conseguir, que eu tô nesse processo agora disso, assim, né? Tipo, tem alguns trabalhos que estão circulando, que eu tô tentando enviar para alguns festivais, assim, mas eu queria muito conseguir, tipo, aí produzir um videodança, assim, né? Chamando as pessoas e pagando as pessoas e podendo comprar uma luz, podendo comprar um HD externo. Tipo, outro dia meu computador deu pau, foi um desespero, assim, eu achei que a minha vida tinha acabado, sabe? Tipo, 3 dias sem computador, eu falei, caraca, como assim? É muito ruim passar por isso, né? Sentar já com uma garantia de, olha, se acontecer um problema com o meu equipamento, eu posso mandar arrumar sem perder de pagar o aluguel, sei lá, essas coisas assim, né? É muito sério isso, né? Ainda mais agora que computador para tudo, né? Tudo, assim. Então é esse, meu sonho é esse, mas eu ainda não sei como que eu vou realizar ele. Estamos aí na busca de editais e coisas e tentando, né, pensar como fazer, assim. Trilha sonora eu acho super complexo Gabi, também. Oi, ah, fale. Não, fala. você tá no Rio? Tô no Rio. Uhum. Rio de Janeiro, não? Ah, eu Janeiro. estou aqui este ano. Vamos conversar, por favor. Caiu aqui. Tá, depois a gente conversa também. Com Massa. todas, na verdade. Eu vou procurar vocês nas redes sociais, que é isso que sou. Uhum. Mas esse momento aqui de a gente poder conversar é demais. Nossa, bah. Sim, porque a gente está vendo uma evolução no campo, né? Na produção de conhecimento também. Então, esses encontros aqui, eu achei que como uma forma de finalização do Corpus em Perspectiva também, sabe? Da gente terminar essa mostra, digamos, né? Esse processo de todos mostrarem, enfim. E também vocês tocaram num ponto que é muito legal, que assim, os trabalhos, como eles estão em bloco, acaba que tudo acabou se tornando um vídeo só, e aí tem uma ordem, né, do início ao fim também. Essa ordem não foi escolhida de maneira aleatória, né? Tem a ver com o tempo de cada vídeo, com o assunto, com o tema. Então, assim, tem essa coisa da potência de que também eles em conjunto, eles também estabelecem um sentido outro, né? Foi muito legal vocês tocarem nisso, assim, né, no peso que vai, né? Ah, tá dentro de uma obra e para outra. Claro que dá tempo de perguntas. Agora é a hora da rodada das perguntas geral. O que não falou é para falar agora. Muito bom. A Dani tem uma pergunta para a Gabi. Alguém vai me perguntar alguma coisa. Ih, meu Deus do céu, será que eu vou saber responder? Gabi, que legal que você entrou, porque eu estava pensando assim, será que aquela menina da maçã vai estar lá? Porque eu achei assim muita coincidência. Parece que a gente fez um trabalho assim muito diferente um do outro, mas ao mesmo tempo com muitas referências parecidas assim. Uhum. Eu tô chocadíssima assim. Eu lembro que eu assistia o seu trabalho, e eu falava, ah lá, a menina pegou maçã, gente, olha só. Aí dali um pouco apareceu Goya. Gente, eu sou apaixonada pelo Goya. E os estudos de imagem do Goya me influenciaram muito, muito mesmo, assim. E, inclusive, tá ali, na minha parede, ali atrás, aquelas bruxas voadoras dele lá. E é o nome do meu gato também. Enfim. E eu fiquei assim, gente, a menina colocou Goya, e aí tem maçã. Mas o que eu queria te perguntar eu não sei nem como elaborar essa pergunta, porque eu estou empolgada, né? Como que você chegou nessa configuração das mulheres e da maçã e da coisa do, enfim, né? Eu pensei assim, assistindo o seu vídeo, né? E aí não tive como fugir do comparativo no sentido de tem maçã, né? Você finaliza teu vídeo ali na hora de comer a maçã, né? E aí ele deixou uma reticência ali. E aí depois apareceu o meu vídeo, e aí apareceu... Enfim, eu queria saber como você chegou nessa configuração feminino
junto com a maçã, que é um super signo, assim, né? Aham. De muito conteúdo, né? E aí você pisoteia a maçã, enfim, tem um monte de ações físicas ali da sua dança que me chamaram muita atenção. Eu queria saber como que você chegou nessa configuração mesmo. Ai, que legal essa pergunta, adorei. Ai, a maçã foi uma dúvida no começo da vida, sabe? A maçã é um elemento que eu uso muito na performance ao vivo, assim. Tipo, a primeira cena da performance, as pessoas entram na sala e aí eu faço tipo uma paródia, assim, boto uma música meio karaokê, só instrumental. E aí tem uma projeção, assim, tipo de um letreiro de karaokê vermelho, de neon, escrito Clube da Eva. E aí eu faço uma dança como se eu tivesse com a faca, assim, e uma maçã na ponta da faca. Tipo, como se fosse meu microfone, assim, sabe? E aí toda a performance vai se desdobrando com esse negócio, né? Daí depois ela não vira mais o microfone, ela vira a espada do Rei Arthur, que tira do negócio. Aí vai virando várias coisas, assim, né? Tanto as maçãs quanto a saia, elas vão se transformando, né? Tipo, ganhando camadas, assim, ao longo da coisa, né? E a maçã, daí era isso. No começo, para mim, ela era, tipo, eu era a Eva falando, né? A Eva cantando, né? Não só falando, mas cantando escrachadamente, assim. E aí, lá para o final da performance, tem uma bacia de maçãs também, e rola texto e tal. E aí eu ofereço para as pessoas, né? Quem quiser um pecadinho, pode pegar, pode levar para casa, pode comer depois. E aí rola toda uma cena do picar o pecadinho com a faca também, vai picotando a maçã, dando lascas e tal. E aí, para o videodança foi isso, né? Eu pensei, cara, a maçã e o texto estavam super colados na performance, assim, né? Como é que eu vou fazer para que eu não queria que tivesse a fala no videodança, né? Eu queria que fosse as imagens e o corpo, assim. E aí foi super experimentando, sabe? Tipo, de enfileirar e fazer como se fosse, assim, uma trilha do João e Maria, com essa ideia da bruxa, né? Então tinha essas duas coisas, né? A Eva e a bruxa má, né? Tipo, peguei lá o martelo das feiticeiras, dei uma lida, peguei alguns pontos principais ali. E aí foi tudo se entremeando, assim, sabe? Só que eu fiquei muito tempo experimentando daí o que eu podia fazer com as maçãs que não fosse, tipo, só andar com elas e distribuir elas no espaço. E comecei o lance de ficar pisando em cima, sabe? Tava um momento super raiva Bolsonaro e patriarcado e não sei o quê. E aí eu olhava para as maçãs e eu queria esmagar elas. E eu falei, cara, eu vou ficar. Aí começava a subir, daí eu falava, gente, como é difícil se equilibrar no patriarcado. Aí ficava subindo e caindo. Só que aí no vídeo não ficava tão legal, sabe? Talvez fosse daí, tipo, numa praça, tem uma pilha de maçã e ficar subindo e caindo, fosse mais, né, a ver, assim. Aí falei, vou tentar ficar me equilibrando e esmagar até ela, tipo, né, estourar, assim. E aí foi por aí, assim, foi uma tentativa de... Eu estava me sentindo um pouco fechada na minha estrutura coreográfica antes, sabe? Eu queria encontrar alguma forma de ampliar, assim, o que eu mesma estava... Como eu estava me relacionando com a maçã, né? E aí veio disso, assim, do videodança veio daí, de o que ela pode virar, né? Além dessas coisas que ela já foi. Que louco isso, a coisa de destruir a maçã, né? Eu também tive esse momento, assim, quando eu estava pensando como que a maçã ia entrar também, né? E aí aconteceu, no meu caso, foi a coisa de comer a maçã claro, né? Eu já estava com a ideia a palavra ânsia na cabeça, porque já tinha a ideia de ânsia de algo que a gente anseia, de algo onde a gente quer chegar, mas algo que a gente regurgita, algo que a gente não suporta mais. Então, a gente tem algo que a gente não suporta mais, mas também tem muitos ideais, né? E a maçã ali entrou nessa coisa. Então, no final, acaba que eu regurgito a maçã
enfim, cospe tudo né, aquela coisa, né? Tipo, eu não aceito isso mais, assim, eu vou me reconstruir, né? Isso aqui, enfim, é isso, muito louco. Eu achei que a gente tem muitas similaridades ali. Pelo vídeo, eu falei, essa menina parece que trabalha de um jeito parecido comigo na hora que ela vai montar as coisas, assim. Eu achei muito legal encontrar alguém meio maluquinha que nem eu, assim. Ah, eu adorei também. Quando eu vi teu vídeo, pensei, nossa, com certeza a gente tem várias referências, né, que estão aí compartilhadas e tal. Muito bom. Essa do mesmo livro de cabeceira aí, já pronto, né? Chocou, chocou. Gente, isso aqui é um documento escrito em 1484 pelos inquisidores. Isso aqui não é um livro para você ler assim, vou sentar ali, pegar um café, deitar na rede, vou ler um livrinho gostoso. Não, isso aqui é um documento nojento de, enfim, né, o documento do qual eles se embasaram para queimar milhares, né, de mulheres. Então ele é terrível, é assim, tipo, enfim, é de regurgitar mesmo, mas é muito importante, né, quando estudo, né, você, enfim, né, e você lê e vê que esse pensamento ainda existe, né, e você convive com isso diariamente ainda, né, esse contexto religioso da criação da mulher e do como a gente está hoje, e de como esse pensamento está mudado, mas também está atravessando muito, né, os nossos contextos de vida hoje ainda, então, assim, não recomendo, mas recomendo, entendeu? Sim, É é para tipo dar Handmaid's provocada. Tale, né? Ver o Martelo das Feiticeiras, o Handmaid's Tale, e daí a gente faz uma média, a vida. Sim. Ai, gente, olha, eu estou muito feliz com esse encontro de hoje aqui, de todas vocês, de tudo que a gente está conversando, assim, achei muito potente. E eu acho que a gente ficaria mais um montão de tempo, mas assim, também não quero passar muito. Eu queria perguntar se alguém tem mais algo para perguntar, para falar, enfim, para a gente ir fechando nossa conversa. E agradeço, né? Mas quero perguntar se alguém tem mais alguma coisa a falar. A gente também fica assim, né? Isso aqui é o começo dessas relações aí. Então a gente se acha, né? Vamos se achar. O papo aqui, ele a intenção o começo da conversa é isso. Depois daqui a gente continua na vida, né? Estabelecer essas redes e ir se achando essas afinidades, esses interesses, mantendo esse nosso mapa, né? Essa nossa rede aqui conectada de alguma maneira. Era Vamos bem isso que eu ia encontrar. falar, Clara, porque essa forma de encerrar esse ciclo, né, foi maravilhosa essa conversa aqui. Eu acho que, mas ela dá esse start para continuidade, né? Eu acho que é isso que você falou realmente, é para a gente continuar, né, em trocas, né? Porque é só assim que esse movimento fortifica mesmo, né? Fortalece através da união das pessoas, do entendimento do que é o trabalho no videodança e tudo mais, né? E o trabalho que você faz, né? Parabéns, que é maravilhoso. Eu que agradeço vocês, gente. E assim, a ideia é colocar isso no canal do Videodança Pesquisa, lá no YouTube, para que se torne uma referência. Porque assim, a gente pode pensar que não, mas muitas coisas que a gente falaram aqui são de profundidade. Eu acho que vocês sabem disso, tenho certeza. Mas que isso, além de ser um registro histórico, desse processo, ele é também uma alavancagem, é produção de conhecimento, ao meu ver. A gente se encontrar aqui, com cada um falar, tem a pesquisa de mestrado, tem história, tem trabalho de TCC, tem tem um monte de coisa aqui envolvida. Então, isso é produção de conhecimento no Brasil, fundamentalmente, que é onde a gente vive, onde a gente trabalha, mas também para o futuro, né? Isso fica como um marco. Então, eu quero parabenizar vocês, mulheres maravilhosas, pelos trabalhos de vocês. Agradeço também por vocês terem mandado os trabalhos. Vida longa, as videodanças. Espero que venham financiamentos, que consigamos ganhar
din-din, né? Ganhar pelo que a gente faz. E vamos continuar juntas em contato. Para o que vocês precisarem, vocês já sabem onde me encontrar. E é isso. Qualquer coisa, vamos falando. Vamos. Não termina aqui. A gente vai terminar aqui, mas a coisa continua na vida. Certo? Agora que você falou que vai para o YouTube, tipo, quietinho. Não. É só agradecendo, porque de qualquer maneira eu sinto essa importância, mas o quanto a gente estar aqui, porque agora a dimensão do remoto, do virtual, uma conversa de Zoom é mais intimista, com 6 pessoas. É o que mais se aproxima, às vezes, de a gente conseguir chegar um pouquinho mais nos assuntos, né? Até essa relação, por exemplo, como que a gente pode promover e pensar economicamente, né? Isso pode ser algo a gente ir elaborando aí, porque é só assim que a gente vai, porque o movimento é remar contra a maré, sempre foi, quer dizer, nunca foi diferente, né? Só que mais fortificando. Então, é meio que isso, assim, fico muito feliz, obrigada mesmo, e sinto vocês perto nessa virtualidade, mas estamos próximas. Já estou salvando aqui os contatos. Estou seguindo também. Sim, obrigada. vamos se seguir. Sara, muito obrigada pelo convite, pela ideia da mostra. Estou muito feliz, porque eu acho muito, muito importante a hora de conversar. Porque acho que foi a Gabi que falou que é muito solitária, a Luana também trabalhou muito solitária. Tudo bem, é legal a gente trabalhar sozinha às vezes, mas a gente faz arte não é pra gente, né? Enfim, né? A gente quer circular, a gente quer conversar, a gente quer conhecer gente e mostrar o trabalho, receber crítica, falar dos outros, ver coisas, enfim, né? Eu acho que a arte ela tem esse poder e de ficar não só entre a gente, né? Mas que, enfim, a arte ela tem um potencial gigantesco. Então, eu acho que olhar para a videodança além das discussões teóricas e, enfim, de configuração, de tela, que é muito importante, muito legal, eu acho que a videodança, ela está cada vez mais, né, no imaginário comum das pessoas, né, e agora na pandemia está cada vez mais, e aí a gente está conseguindo agora, enfim, nós artistas estamos conseguindo descobrir como alcançar os sensíveis, né? E a gente está muito longe e os sensíveis estão sendo tocados, né? Através. Então tem gente que chora, tem gente que se emociona e a gente está se conectando, está criando um vínculo que é muito forte, por mais que não pareça, né? De trabalho e de emoção mesmo, né? A gente está vivendo um momento muito sombrio, muito ao contrário de tudo isso que a gente está fazendo aqui nessa conversa, né? A gente está vivendo um momento cada vez mais de se fechar, e isso é muito perigoso. Então, eu acho que a gente está fazendo um papel, assim, Sara, você está fazendo um trabalho maravilhoso nesse sentido, sabe? Então, muito obrigada por poder estar participando desse movimento, assim. Fico muito feliz mesmo. Parabéns para todos os vídeos de vocês, o trabalho, as pesquisas. A gente podendo conversar, a gente vê que tem muito mais profundidade do que a coisa quando ela chega na gente, né? Como material videográfico, né? E aí a gente, enfim, né? É gostoso demais isso. Eu tô emocionada. Obrigada. Só para fechar, então, obrigada também, obrigada a todos, tá? Foi muito bom. Realmente é uma partilha coletiva muito gostosa. E essa prática entre mulheres também, né? Uma prática política importantíssima. E vamos seguindo nessas conexões, nas pesquisas, nessa rede. Então, essa coisa de editar, uma sabe, já manda mensagem para outra e já vamos pensando um projeto juntas, porque daqui para frente é nós. Exatamente. Eu acho muito isso também. Tenho falado isso para minhas amigas, sabe? Tipo, gente, vamos lá, é nós, sabe? É isso aí, estamos, né? Aí, não sei, já fiquei bem mais animada agora, depois dessa conversa, do que estava antes, assim, em termos de ânimo e fôlego, sabe? Tipo, hoje, no fim do dia, eu tava assim, caraca, eu tô acabada, eu tô exausta, como assim? Como é que a gente vai continuar vivendo assim?
Aí Sim. agora deu assim, vamos lá, gente, estamos juntos. Obrigadão. Lembrei de uma coisa, assim, amanhã e domingo e nas final de semana que vem, vocês viram lá no e-mail, né? Vai ter outras rodadas. Então, se vocês quiserem, podem voltar. Podem ficar de espectador, pode participar, pode, quem está pesquisando aí, quiser, não, eu quero entender o que está rolando aí, ouvir outras pessoas. Fiquem à vontade para voltar, convidar outras pessoas também que participaram da obra, que não pôde estar hoje. Então vamos na sexta-feira aqui, no sábado que vem. Não tem problema, tá? Essa aqui é o nosso espaço. A Mostra Corpos de Perspectiva é todos nós. Eu quis organizar para a gente poder focar no tema e dar mais tempo para cada um. Porque imagina a gente juntar 100 pessoas aqui, não ia dar certo. Mas aos poucos, parceladinho, acho que dá para todo mundo falar um pouquinho. E aí também vocês voltem, por favor, se quiserem, tá? Tá bom. Um beijo. Deixa eu ler todo o chat aqui antes de... todo mundo se seguindo, né? Eu acho que eu já sigo todo mundo aqui. Mas se eu não seguir, eu vou buscar lá. Mas acho que eu sigo todo mundo já. E vamos juntas, mulheres. Ai, amei também. Saudades de Floripa. Bom, quando der, a gente vai se visitar. Sara, de repente, no Insta, marca uma postagem com todas. Vamos tirar uma foto, bem lembrada. Achar. Vamos tirar uma foto bonita. Vamos botar aqui Ctrl. Espera. Isso, vai, quando todo mundo estiver pronta. Carão. Eba! Vocês querem que eu ponha aqui no chat essa foto? Não, melhor não. Eu ponho lá e marco vocês, então. Amadas, muito obrigada, viu? Gratidão, meninas. Gratidão, Nos vemos. Sara. Foi maravilhoso, viu? Obrigada. Fiquem bem, se cuidem, mulheres lindas. Boa noite, gente. Muito obrigado. Beijão. Boa noite. Beijão. Valeu. Tchau. Beijos. Muitos beijos.